Entrevista. Agora 12:18, chegou a hora da nossa entrevista de hoje. Eliane Oliveira, boa tarde, é com você. Boa tarde, Eliemar. Boa tarde, ouvintes e web espectadores. Na entrevista de hoje nós estamos recebendo a psicopedagoga Miriam Campos, ela que veio falar para nós sobre como construir uma infância menos ansiosa e qual o papel que os adultos têm na organização emocional dessas crianças. Miriam, seja muito bem-vinda aos estúdios da Monte FM novamente. Hoje a gente para tratar sobre a ansiedade nas crianças. Muitas vezes os pais, os adultos, as pessoas mais experientes dizem: mas essa criança não é ansiosa, ela não tem nenhuma preocupação. E é um assunto que deve ser tratado, né? Isso é uma realidade completamente diferente da verdade. Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês e poder falar com a população, esclarecer alguns pontos essenciais. Em relação à ansiedade, essa fala é muito comum, né, Eliane? Não, mas ela não pode estar ansiosa, ela não pensa em nada, ela não tem nada para preocupar. Ela não tem nada para ficar desse jeito. Não, isso não, a negação é a primeira coisa que vem dos adultos para com a criança. Então, o que a gente precisa? A primeira coisa que a gente tem que fazer é observar e saber o que é realmente ansiedade. O que vem a ser ansiedade, a ponto de saber se uma criança é ou não capaz de ter uma ansiedade, né? Nesse sentido, a gente observa que ansiedade chega a ser, tem o transtorno da ansiedade, que é aquele que tem mais, digamos assim, intensidade, e tem as crianças que ficam ansiosas. É importante dizer, ninguém nasce ansioso. A ansiedade, ela não é nativa, ela é adquirida. Então, uma criança não precisa de ter preocupação com conta, realmente. Uma criança não precisa realmente de pensar, entre aspas, em nada para ser ansiosa. Existe a ansiedade da separação. O que é a ansiedade da separação? É aquela ansiedade que a gente vê muito nas escolas. Da mãe que larga o filho, que às vezes tem aquela ansiedade. Ah, não, isso aí é chorinho, agora mesmo acaba. Ah, não, e de fato, às vezes, é por isso que existe o processo de adaptação escolar, né? Porque tem a questão, de fato, às vezes acaba, às vezes prolonga, às vezes demanda um tempo maior, porque cria-se uma ansiedade por parte da criança. A ansiedade, ela advém de um certo medo do que possa acontecer, ela advém de algum acontecimento que já se foi, ela advém de um trauma, ela advém de N coisas ambientais. Por isso eu falo, a ansiedade ela não não nasce com a gente adquire ela. E Miriam, quais seriam esses sintomas de ansiedade nas crianças? Cita para nós alguns exemplos que de repente tem algum pai, algum tio, algum familiar que está nos acompanhando que agora com essa sua fala vai começar a observar a atenção. Sim. É muito importante. Porque às vezes a gente vê o que altera bastante. Não necessariamente isso e isso, tá? Pode ser um ou outro. Uma ou outra coisa que seja pontual, mas que não tenha uma explicação do porquê está acontecendo. O sono, ela pode ter maior ganho de sono ou menor. Por quê? Porque a gente tem, antes de eu falar dos sintomas, Eliane, eu quero falar só rapidinho de uma coisa que se chama sistema límbico que a gente tem. Todos nós temos o sistema límbico. E esse sistema límbico, ele destrava na gente uma substância que a gente naturalmente se autodefende. Então, se você está correndo um perigo, instantaneamente você já percebe aquele perigo. Eu digo assim, por exemplo, você está no carro, tá veloz, você observa que aquele carro está... Quanto mais perigo você sente, esse sistema límbico, ele dispara na gente algumas substâncias que vêm o medo, a ansiedade e alguns sintomas
com isso. O que é? É a defesa. Os sintomas, naturalmente, é a defesa da criança, do indivíduo, da pessoa, do adolescente para com o sistema límbico. Olha só, o sono, ele pode ser maior intensidade ou menor intensidade do que é acostumado. Por que maior intensidade? Porque ele quer apagar daquilo ali. Isso é inconsciente. Por que menor intensidade? Porque ele tem medo de ficar dormindo e acontecer alguma coisa. O apetite pode diminuir completamente ou aumentar completamente. Quantas e quantas pessoas a gente vê? Você está ansiosa, por isso está comendo esse tanto. Olha a sua ansiedade. Isso não é garjão. Realmente, pode ser que esteja usando a ansiedade como muleta, vamos dizer assim. Mas a ansiedade faz sim aumentar o apetite. E ela também faz diminuir o apetite, porque tem pessoas que não comem nada de frente a uma situação que se torna ansiosa. Outra coisa também, os batimentos cardíacos podem aumentar. A respiração, ela não continua. Sabe aquela respiração que a gente faz, dá aquela cambalhota, vai assim... Não vai, ela só vai até a metade. Isso é sintoma também de ansiedade. As mãozinhas da criança pode ser que comecem a suar. Pode acontecer também uma dificuldade de se manter quieta. Ela tem que ficar andando para lá e para cá. Ela sente tonturas. Então, ou uma ou várias desses pontos que eu coloquei pode acontecer. Miriam, e por que está acontecendo de forma tão cedo essa ansiedade nas crianças? A ansiedade nas crianças, a gente observa o seguinte, como eu te disse, ela não nasce com a criança, ela vem com o ambiente. Cada vez mais o mundo está acelerado. O mundo está cada vez mais acelerado. E na família, no núcleo familiar não é diferente. Na escola também não é diferente. Vamos transportar isso para o que a gente precisa também. Tudo aquilo que a gente observa, a gente fala de organização emocional, que o adulto precisa para passar para a família, para a criança. Porque como a criança observa o adulto como um parâmetro, como um alicerce, como um espelho, se aquela pessoa ela está acelerada, se ela está o tempo inteiro para lá, para cá, para lá, para cá, isso passa para a criança. E cada vez mais o mundo está assim. A criança, ela é fruto do meio, enquanto ela está ali vendo eles como modelo. Na escola é a mesma coisa. Aquela criança que fica, e aí, já leu? Já aprendeu a ler? Já sabe as letrinhas? Seus amiguinhos todos já estão sabendo. Você ainda não. A comparação, o aceleramento está cada vez maior. Então, cada vez mais está aumentando. E pós-pandemia aumentou ainda mais. E como que os adultos podem contribuir para poder aumentar ou diminuir a ansiedade dessas crianças? Certo. Para aumentar a ansiedade das crianças, continuar, né? Continuar cobrando aquela cobrança. Aí, vai fazer agora? Já está pronto? Você viu que seus coleguinhas já estão? Você não está. A criança vai participar de uma apresentação, às vezes, frente àquele público, traz não necessariamente ele é autista. O tanto que as coisas se misturam. É por isso que eu falo que às vezes a gente, no consultório, a gente precisa de fazer a avaliação por descarte. Porque às vezes é uma ansiedade, que é sintoma, sim, mas não necessariamente seja. Então, frente a todo mundo, dá um certo medo. Então, ter um pouco de empatia, de acolhimento. Olha, vamos lá, vem aqui, fica mais escondidinho. De repente a criança já está se soltando. Então, são coisas assim, naturais. Trazer para a criança mais naturalidade, mais tranquilidade, menos pressa, menos vamos lá, tá na hora. Quem nunca, né? Quem nunca que tá na hora, vamos rápido. Respeitar o momento, o tempo da criança. Não que ela precise fazer exatamente no tempo dela, a gente sabe as dificuldades dos adultos e tudo, que temos que cumprir horários, mas precisa de respeitar, mas precisa também de antecipar e dar um tempo para ela, para que ela faça. Certo. Nós iremos agora para um rápido intervalo e já estamos de volta.
Você está no Jornal da Monte. Xiii! Sabe aquele filme que trava bem na hora da melhor parte? E a reunião que cai na hora mais importante pra você? Tá na hora de trocar de internet, né? Com a WN Telecom você tem toda a casa conectada e sem passar raiva. São planos de até 1 GB por R$ 49,99 com instalação e Wi-Fi grátis. Sua conexão 100% fibra e suporte 24 horas. Bora! Assine hoje. WN Telecom é muito mais vantagens. Consulte condições. Estamos de volta com o Jornal da Monte. Monte FM, 12:29, na entrevista de hoje, estamos recebendo a psicopedagoga Miriam Campos. Ela que veio falar para nós sobre como construir uma infância menos ansiosa, né? E qual o papel dos adultos na organização emocional dessas crianças. Miriam, os dados não enganam, apontam aí que aumentou de fato a ansiedade para as crianças, e é necessário também falar, junto com esses dados, sobre a importância que a brincadeira tem para poder auxiliar nesse descarregar das emoções, né? Excelente, exatamente. O que eu falo enquanto dados, o que a gente tem? Há 6 meses atrás, soltou a Datafolha, soltou uma pesquisa que a população brasileira está 280 mil pessoas, crianças, têm ansiedade. Isso ultrapassa o número de adultos. Isso foi constatado, não sou eu que estou falando, né? É pela Associação Brasileira de Medicina, tá? Então, é importante a gente observar. Depois da pandemia, a Universidade do Rio Grande do Sul também fez pesquisas e constatou-se que 80% das crianças também têm ansiedade. Às vezes a gente acha que não, mas existem sintomas, sim. E o que a gente faz, o que a gente pode fazer, né, para ajudá-las? Porque depois da pandemia, tudo liga uma coisa com a outra, né? Na pandemia foi um tempo muito bom para as famílias, eu digo, no sentido de união, né? Quem soube aproveitar, aproveitou. Quem não soube aproveitar, não tem como, assim, voltar, mas é importante a gente retomar alguns fatos. Porque, por exemplo, na pandemia, muitas crianças, em vez de sentar na sala, conversar, além do clima, né? Que o clima não proporcionava, teve muitas perdas, teve muita dificuldade, cada um no seu quadradinho com seu celular. Na pandemia é quando mais se teve rede social, é quando fez o boom da rede social, o boom do digital. Isso para a criança, eu já disse isso em várias entrevistas, que a rede social traz ansiedade. A que ponto traz essa ansiedade? Porque a rede social, por exemplo, precisa ter as crianças em rede social, ela pega o celular e ela só passa para lá, para cá, aí tem o quê? A criança não tem a espera, não tem aquela pontualidade do que precisa. Então, essa questão ajuda muito na ansiedade. O que é preciso fazer? Sentar, conversar, nomear as emoções que a criança tem. Para isso é importante a gente, às vezes, brincar de joguinhos de emoções. Ela entender o que é tristeza, entender o que é raiva. Tem o filme Divertidamente, mas não é só aquilo. Ela precisa entender no real. O que é tristeza, o que é raiva, o que é felicidade, o que é alegria. E lá, inclusive, tem até a ansiedade, né? E a criança, ela precisa, além disso tudo, ela precisa brincar no real, no concreto. Brincar no concreto, no real. Pegar as coisas. O que quer dizer isso? São aquelas brincadeiras que a gente fazia quando criança. Às vezes retomar essas brincadeiras. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, eu chego do trabalho, eu
custa tomar um banho, deitar e olhe lá, coloco lá e tem que todo mundo dormir. Não estou desrespeitando o momento das pessoas. Eu só estou sugerindo que, para a sua criança ficar menos ansiosa, é importante que isso tudo aconteça, que tenha esse tempo, que tenha o tempo para sentar e ler com a criança, fazer a leitura compartilhada, brincar de jogos de tabuleiro. Isso é muito importante, porque a criança vai ser frustrada, a ansiedade dela pode muito bem diminuir. Brincar de amarelinha, brincar de dedonha e por aí vai. Se eu começar a listar brincadeiras aqui, nós vamos até 5 horas da tarde. Mas assim, é importante o brincar, o tempo para a criança, porque aí você vai descobrir como ela está. E na escola, a mesma coisa. O que acontece? A ansiedade, ela traz uma queda no rendimento escolar. Em que sentido? No sentido que a criança, ela tem um retraimento social. Às vezes ela não quer, às vezes ela está ansiosa e ela não quer aquele contato. Isso aí já prejudica. E também mostra o tempo de espera. Ela não tem aquele tempo de espera. Ela não tem aquela questão do processo. Porque você vai ensinar para a criança o que é isso aqui, faz um desenho, um símbolo. Isso eu estou falando lá dos pequenos. Começa daí. Um símbolo e mostra para ela que isso aqui se chama A. Mas isso tem um processo para chegar até aí e ela aprender. Depois daí ela vai entender que esse A, quando se junta com uma outra letrinha, vai formar uma sílaba e daí vai formar uma palavra. Ou seja, existe um processo. A ansiedade pode matar esse processo. Ela quer lá na frente. E aí vem a questão, que aí vai virando aquele emaranhado. Não, mas ela já está querendo aprender aquilo lá. Mas acontece que temos que respeitar o tempo e o processo. Miriam, toda família tem criança. Qual é a mensagem que você deixa para todos aqueles que estão nos acompanhando? A mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é que a empatia existe. A gente entende sim a questão do tempo, a questão da corrida do dia a dia, mas é importante a gente olhar para a criança com menos pressa e mais presença. E é muito importante eu falar isso também. O que trata a ansiedade são terapias. Existem várias terapias, existe a psicóloga, existe hoje a hipnose, a acupuntura, muitas coisas que pode ajudar nisso aí. Então é importante também procurar ajuda enquanto a criança ainda é pequena, tá? E depois, se tiver alguma alteração também na escola, entra a psicopedagoga. Correto. Miriam, para aqueles que queiram saber, conhecer um pouco do seu trabalho, onde te encontram? Me encontram no Instagram, @MiriamCamposPsicopê. Me encontram no YouTube, meu canal do YouTube é www.miriameduca.com.br. Podem procurar por lá que tem muitas dicas. Eu quero agradecer a você pela entrevista, te desejar sucesso. Muito obrigada. Essa foi a nossa entrevista de hoje. Retornamos amanhã. É com você, Liamar Souto. Muito bem, agora 12h37 e o Jornal da Monte é no oferecimento de Teixeira e Silva Construtora, inovação e qualidade na construção civil, e WN Telecom é muito mais possibilidades. Ficamos por aqui, convidamos você para estar conosco amanhã novamente a partir das 12 horas. Uma ótima tarde e até lá. Compromisso com a verdade.